A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo Apocalipse capítulo 20. Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que deu a serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-os no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acharam. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago do fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 21, capítulo 21, o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que é de Deus, descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o teu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque
já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no laço que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem e mostrar-te-ei a esposa e a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portais, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, e que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante, tinha 3 portas. Da banda do norte, 3 portas. Da banda do sul, 3 portas. Da banda do poente, e 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como de uma largura, e mediu a cidade como uma cana de 12.000 estágios, e como seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. E a fábrica de seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, e o quarto esmeralda, e o quinto sardônica, e o sexto sárdio, o sétimo crisólito, e o oitavo bérilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, e o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e ela trarão glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira,
mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês, de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estarão o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me estas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar os seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvidos e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. Mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não façais tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça. Ainda, quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado que aqueles que lavam as suas vestiduras com o sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus os fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, e todos digam amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.